Oi, Igor. Oi, Suelen. Olá, tudo bem? Oi, Tudo tudo? bem? Tudo? E você? Tudo bom. Tá. O pessoal está entrando aí. Fernanda, Bruna, Tainá, Robson, Daniele, Gustavo Gama, Fabrício, tudo bom? Boa noite, prof. Boa noite, Tudo bem? prof. Boa noite. Tudo bom? Deixa eu ver quem mais vai entrando aí. Boa noite. Tudo bom, Núbia? Tudo bem? Vocês não estão com cara de que está chegando a sexta-feira. Eu cheguei agora, atropelando quase todo mundo para chegar a tempo. Alice, tudo bom? Oi, boa noite, Sora. Tudo bem? Quanto tempo, guria? Bastante. Bastante, aham. Sandro pediu para avisar que vai se atrasar um pouquinho, não tem problema. Qualquer coisa depois ele consegue assistir. Vamos lá, então. Jace, tudo bem? Jace, normalizou para ti a plataforma? Jace, tranquilo na plataforma? Conseguiu acesso? Normalizou para ti? Sim, prof, agora normalizou, agora tá liberado. Que bom, qualquer coisa a mais tu chama. Bom, obrigada, prof. Edna, Jonathan, Núbia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo. Boa Fernanda, noite, Sora. Tudo? tudo bem, Fernanda? Tudo bem? Boa noite. Tudo? Tudo. A gente fica com saudade de vocês, pelo menos agora eu ouço a voz de vocês. Imagina todo esse tempo aí que eu não tinha acesso à turma. É tão estranho. Eu estou com 17 pessoas, eu vou então iniciando em seguida já. Então, vamos lá. Eu quero a carinha de vocês, gente, para bater uma foto aqui. Para a gente começar a aula. Quero registrar aqui a aula com vocês. Deixa eu ver vocês. Tudo bom, Igor? Bruna também. Tudo bem? Oi, prof. Eu não vou conseguir ligar a minha câmera porque eu tô com o celular emprestado e é muito ruim. Tranquilo. Tá bom. Imaginando aqui. O Jonathan, a Jace, eu não estou vendo. A Alice, eu não estou vendo. A Edna se escondendo. A Bruna se escondendo. Tudo bem, gente? Vamos lá. Eu quero ver como é que eu vou fazer com o Jonathan e a Núbia quando eu tiver que colocar esses dois em estágio. Isso vai ser uma coisa muito séria. Acho que eu vou Tem que botar ser os dois juntos. acho que eu vou botar um em cada município, porque senão eles vão querer colar, vão querer perguntar um para o outro. Vai ser uma confusão. Imagina. Vou fazer uma foto aqui rapidinho. Vou pegar vocês aqui. Peguei. E aí, o que houve na minha tela? Essa hora eu já estou mais pirada que...
que não está dando aqui? Uhum. Bom, pessoal, então, sejam bem-vindos à aula de hoje. Nós falamos, então, ali sobre os contrastes, segunda-feira, sobre a importância de alguns cuidados, né? Especificamente em todos os exames de meios de contraste, exames radiografias, exames de investigação. Quero só recapitular algumas coisas que 3 alunos me procuraram depois da atividade que eu coloquei, né? Então, essa atividade, ela fica para segunda-feira, e a atividade após a aula de hoje é uma atividade que eu deixei, então, para quarta-feira, ao invés de terça, tá? Então, uma atividade vai ser para segunda-feira, e a outra atividade, então, para quarta-feira, dia 2, certo? Nós falamos, só para esclarecer, sobre a questão da artrologia na última aula, e até para depois, quem não está em aula, poder escutar de novo. Teve gente me questionando no chat e teve gente me questionando no WhatsApp. Então, só para esclarecer. A artrologia, gente, ela estuda especificamente, então, as articulações, tá? E, às vezes, é bom até fazer um resuminho, um tópico, para pegar mais fácil algumas coisas que a gente vai falando, mas é importante que vocês questionem, porque quando vocês questionam, a gente também consegue saber quem está compreendendo corretamente ou não, né? E realmente são poucas aulas, são alguns exames, mas como é tudo diferente um do outro, cada procedimento, não é tão simples, às vezes, de conseguir gravar o que é a função de cada um. Então, a artrologia, ela é realmente o estudo principalmente das articulações. Essas articulações, a gente define elas como a união sempre entre 2 ou mais ossos, né? Um exemplo, o ombro, escápula, clavícula, né? Tem o húmero, então acaba uma articulação trabalhando com mais ossos. E também na artrologia existe a movimentação, a permissão da movimentação do esqueleto com músculos. E isso também se difere bastante de algumas regiões do nosso corpo. Então, nós precisamos, principalmente que nem o ombro, trabalhar muito a musculatura do ombro, do grande peitoral maior, que é onde vocês devem ter falado em mamografia, que às vezes também tem início de câncer de mama, né? E a artrografia é uma outra situação. A artrografia, ela é um raio-x, que tem a função de examinar essas articulações, tanto de joelho, como ombro, como quadril, né? Após, sim, o meio de contraste na articulação. Como é na articulação, pode ser até na própria articulação de cotovelo, que por uma via sanguínea, né, corrente sanguínea, vai simplesmente pegar o contrastado em direção a uma articulação de ombro. Então, nós temos como fazer, sim, o uso do meio de contraste, que alguns ficaram em dúvida. Eu lembro que alguém até perguntou em aula na terça-feira à noite, mas mesmo assim a gente vai esclarecendo sempre. Melhor repetir do que deixar dúvidas. E com o auxílio da fluoroscopia, tanto no sistema CR ou DR, a gente trabalha com tempo, fluoroscopia, tempo real, que é aquele tempo que eu falei, que tem exames que a gente começa, de repente, com 15 minutos, faz uma imagem, por exemplo, do ombro. Uma imagem simples, como vocês vão aprender lá nas técnicas radiológicas. Mas depois começa a artrografia, que aí vai ser em tempo real, que pode acontecer com 15 minutos uma imagem, 20 minutos. Isso muitas vezes foge até um pouquinho do protocolo que a gente aprende, se o radiologista ou se o supervisor nos exigir. Vai depender de um ombro inchado, de um ombro luxado, de uma entorse, de um câncer de ombro. Não é diferente. Professora, Oi? desculpa interromper, mas a Carla, a Raquel e a Sinai e a Patrícia estão pedindo para aceitar elas. Ai, sim.
Admitir. Eu vou falando aqui, tem que cuidar. Eu me empolgo e... Tá, a Carlinha já entrou, mais alguém aqui já entrou. Parece aqui para mim Gilberto, mas deve ser alguém da turma. Raquel. Tá. Então, assim, o que que acontece? Acontece que nós temos também, junto à ortografia, essa fluoroscopia trabalhando muitas vezes de acordo com o que o médico achar que o paciente esteja apresentando, dentro da sua dificuldade, e dentro do que se consegue ver na administração do meio de contraste, né? Podemos, às vezes, até aumentar o uso do meio de contraste, só que isso vai ser via autorização, quando não aparece suficientemente, a não ser que haja aquela questão que eu falei para vocês, de repente, ter uma mancha muito clara, né? Um processo inflamatório, que geralmente esconde o meio de contraste, né? Ao invés de ajudar, aquela inflamação até atrapalha. Oi, Gabriela, tudo bem? Ô, prof, mas se aumentar a dose de contraste, pode causar alguma coisa no paciente, né? Mas aí é uma Ou dose não? mínima, né? É uma dose mínima. Ah, tá, entendi. Na verdade, Suelen, o uso do contraste com autorização, ele é quase como o uso da própria radiação, ou de um KV ou MAS, que vai ter que ser controlado diante da situação do paciente. Por exemplo, se nós pegarmos um paciente com um pórtico muito grande, né, o tamanho do paciente, o biotipo dele, e ele já está também com um processo inflamatório, muitas vezes um câncer ósseo, um câncer entre tecidos, tendões, ligamentos, cartilagem. Às vezes as pessoas pensam que só vai afetar um osso. Não, pode afetar uma articulação, um tendão, um ligamento. Aí isso vai depender de uma autorização. Por isso que a gente nunca vai sozinho para uma sala de radiografias, de tomografia, de ressonância, quando a gente está no início da profissão, ou mesmo no estágio. Vai ter momento que eu tenho certeza que todo mundo é muito esperto, muito ligado. Eu tenho certeza que daqui a pouco vai acontecer de alguém de vocês lá me dizer assim, bah, prof, eu estou no 3º dia do meu estágio, estou fazendo coisa sozinho. Vai acontecer. Feliz de quem pega um supervisor atento, mas que larga a gente para a segurança. Porque, às vezes, tem pessoas que deixam o estagiário inseguro. E a exigência que é cada vez maior, né, de um bom trabalho, o que acontece? Os supervisores, eles realmente, às vezes, eles ficam ali observando, né, e aí, sim, ficam atentos e deixam a pessoa fazer sozinha. Essa é uma forma da gente se encorajar. O que não pode acontecer é num primeiro dia a gente sair radiografando sem conhecer o equipamento direito, sem conhecer a calibragem do equipamento, porque a gente vai se identificar com o equipamento novo. Então, isso sim pode, às vezes, atrapalhar um pouquinho o trabalho da gente, né? Mas tudo é uma questão de hábitos. E a gente vai sempre respeitar aquilo que é solicitado, aquilo que não está prescrito, aquilo que o radiologista não nos autorizar, nós não vamos fazer, de forma alguma. Tanto que eu disse para vocês que, às vezes, a gente até vai fazer alguma coisa que acha que não é o adequado. O paciente está ali gemendo de dor, poderia fazer uma ressonância, poderia fazer uma tomografia, poderia fazer uma ultrassonografia local, né? E, às vezes, realmente, a gente vai se sujeitar a ter que fazer um contrastado. E isso até é judiado uma pessoa, às vezes, conforme tiver que posicionar. Porque se é um escaneamento de tomo e ressonância, coloca no equipamento e escaneia. O paciente nem se mexe. Ele pode até gemer um pouco de dor, mas ele sofre menos. Também nós temos a situação de usar um contraste negativo, né? Não iodado, sem o iodo, e ele vai evidenciar lesões nas superfícies articulares e demais estruturas. Então, também vai ser conforme o radiologista autorizar. Normalmente, tem alguém espera aqui. Normalmente, gente, o que acontece? A gente começa a conhecer as manhas, as exigências de cada radiologista de plantão. Quando vocês trabalharem a primeira semana no estágio, isso eu vou falar lá em técnicas radiológicas de novo, lá no laboratório.
Quando vocês estão acostumados já uma semana com os plantões, vocês já sabem as imagens como que os radiologistas estão acostumados a trabalhar, né? Tem alguns que realmente querem as imagens um pouco mais claras, um pouco mais escura, conseguem definir melhor num DR do que num CR, tem as diferenças, né? E mesmo os equipamentos e os monitores de tela que eles trabalham. E a artroscopia, junto à artrografia, ela é exatamente um procedimento cirúrgico, um pequeníssimo procedimento cirúrgico, que vai realizar com um pequeno tubinho, um artroscópio, a câmera, né? Vai, sem corte nenhum, vai acarretar uma maneira de, às vezes, ajeitar a articulação, colocar ela no lugar. Não vai ter como aumentar ou diminuir a articulação, mas se ela estiver inflamada, muitas vezes consegue até retirar uma inflamação. Só que, na verdade, tanto o exame da artrografia como a artroscopia, o procedimento, eles são utilizados principalmente mesmo para examinar as articulações e aí, sim, a recomendação ao traumatologista, o que vai ser melhor para ser feito a nível de um tratamento que realmente responda à necessidade do paciente, né? Porque é um processo inflamatório, normalmente, que o paciente não consegue se mexer. Então, se for joelho, muitas vezes não vai nem conseguir caminhar. Ou, como eu disse, às vezes até, se for coxo femoral ou mesmo joelho, o paciente mal consegue sentar. Ele não consegue parar em pé e nem sentar, ele vai ter que ficar deitado. Então, às vezes, a gente vai pegar um paciente que parece ser simples o quadro, vai pegar lá uma situação de articulação de ombro ou articulação de joelho e vai vir deitado numa maca. Por quê? Porque ele geme de dor. Ele está, às vezes, com 2, 3 processos inflamatórios. E aí, sim, vem acarretar uma série de problemas que o paciente não consegue ser colaborativo. Isso vocês vão ouvir falar muito nos setores. O paciente não colabora. Claro, não é culpa dele, mas existe o paciente colaborativo, que ele pode até estar gemendo de dor, mas ele tenta posicionar o mais alinhado possível. Então, vai depender muito do que a gente tem que enfrentar, às vezes, nos setores, né? Eu vi que a Sinaia conseguiu entrar, né, Sinaia? Tudo bem? Que bom. Então, assim, pessoal, vamos iniciando agora um outro estudo aí. Deixa eu só colocar o material aqui na tela. Hoje à tarde, que eu consegui inserir o Zoom para vocês, tanto lá na plataforma como no YouTube. E aí eu peguei ali, logo depois do meio-dia, um tempo e parei para fazer isso e fazer também a gravação do Zoom da primeira aula, porque alguns não estavam presentes, né? E até os que estavam para captar um pouquinho melhor de novo, recapitular o que a gente falou. Então, vocês vão conseguir ver das duas formas lá, tá? Então, aqui na administração do meio de contraste, aqui nós temos um sistema, que é o sistema digestivo, e o digestório envolve extremamente inúmeras estruturas. Então, geralmente, tem pacientes que pensam que o sistema digestivo é o abdômen, e pronto. O abdômen é a resposta de tudo no sistema digestivo. Só que não é. Nós temos uma situação em que o nosso paciente vai depender muito do paciente quando ele chega para nós no setor, a gente não sabe da alimentação dele, a gente não sabe se ele vem de uma cirurgia bariátrica ou não, se ele tem obesidade há mais tempo ou não, se ele é magérrimo pela natureza dele, pela genética dele, se ele tem náuseas, se ele tem algum mal-estar, alguma situação que possa estar prejudicando ele, né? Então, sempre é uma novidade. E o paciente, quando ele tem um problema digestivo, gente, o problema digestivo dele pode afetar orifícios como a boca e como o reto, o ânus. Ele pode ter vômitos, pode ter diarreias, ele pode estar com dificuldade de defecação, ele pode estar com dor nas costas, ele pode estar com dor no abdômen, ele pode estar com dor nas costelas, a gente não sabe o que ele tem. Mas quando ele vem de um quadro
aonde normalmente ele consulta com um gastroenterologista que trata situações gástricas, ou um bom clínico geral, ou já passou por uma cirurgia digestiva, aí sim ele vai para um raio-x de contraste, quando o médico precisa definir o trajeto alimentar. Então, também existe o abdômen total em ultrassonografia, mas não vai mostrar o trajeto abdominal, vai mostrar se tem algum edema, se tem alguma fístula, se tem alguma ferida, alguma coisa que esteja, de repente, um órgão digestivo aumentado, diminuído, rompido, necrosado pela metade, morreu a metade de um fígado, perdeu a metade de um fígado, coisas desse tipo. Mas aqui a gente realmente acompanha a transição alimentar, né? Que seria exatamente como que funciona o sistema digestivo de uma pessoa. Tem pessoas que não arrotam, tem pessoas que não têm digestão, tem pessoas que têm fermentação digestória, e aí é uma série de patologias digestivas. Então, como diz aqui, proteínas, lipídios, maioria de carboidratos contidos nos alimentos, eles são formados por moléculas grandes demais, para passar pela membrana plasmática e entrar nas células. Então, o tubo digestivo, que é o tubo digestório, é ele o responsável pela digestão. Tanto que eu botei uma questão na atividade de hoje perguntando sobre isso. Nós não podemos esquecer. A digestão, ela ocorre no tubo digestório. E lá vão se quebrar as moléculas menores. Então, salve-se quem puder, aquele que se alimenta melhor, mastiga melhor, né? Para conseguir ter essa digestão. Então, tem pessoas que levam muitas horas para digerir. E até que o alimento passa pela passagem do intestino delgado, que eu coloquei em negrito aí, para a gente não esquecer que ele precisa passar pelo intestino delgado, ele vai ser alterado, o alimento, por uma situação de forma química, né? Nós temos duas composições de velocidade digestiva, uma é mecânica, a outra é química, então depende muito de quem realmente tem um organismo que funcione normal. Tem pessoas que chegam a 50, 60 anos e nunca tiveram uma azia, uma ardência. Tem pessoas que chegam a essa idade que nunca tiveram situação de úlcera gástrica, sangue nas fezes, sangue pela boca, problemas de bolos fecais, né? Quando o bolo fecal, ele fica duro e as fezes ficam duras, não ficam moles, e prejudicam todo o organismo, que dá uma sensação de peso no corpo. E também não evacuam corretamente, ou seja, diariamente. E aí nós temos, depois, o intestino grosso. E ele é que vai eliminar, com uma eliminação de água que nós temos no corpo, toda aquele bolo fecal, aquelas fezes, através do ânus. Então, na situação do nosso material de hoje, o que pode acontecer? Pode acontecer que a gente, às vezes, vai atender um paciente, fazer um exame esofágico, né? Vamos verificar o sistema digestivo e, na verdade, vai acusar lá quase no intestino que o problema está lá. Lá é que para a transição, a trajetória alimentar. E aí o paciente acaba tendo algumas situações bem complicadas. Por quê? Porque o alimento, ele tem que ser mastigado ali pela boca, levando um minutinho, 1 minuto, 1 minuto e meio, e aí ele pode levar, após ser engolido, né, em torno de 3 segundos para atravessar o esôfago. E aí o canal do esôfago, que muitas das vezes pensam que é quase lá no abdômen, não, é exatamente ali junto à traqueia. Então, muitas vezes, existem pacientes que levam de 2 a 6, 8, 10 horas para ter uma digestão. E aí sim é que o alimento vai atravessar para o intestino delgado. Quando o paciente chega no consultório,
que o médico começa a conversar com ele, ele vai indo pela situação digestória da pessoa, né, os sintomas que ela apresenta, se ela evacua ou não, e aí ele deita a pessoa lá na mesa de exame, lá vai examinar, e aquela barriga, o abdômen está duro, duro igual uma pedra. Pergunta para o paciente quando ele evacuou a última vez, faz uma semana. Ou se é repetitivo essa transição, sim. Mas quantas vezes evacua por mês? 5, 6 vezes. E quando vai ver, gente, isso vira, inclusive, em podridão, né? Os alimentos, eles não se deterioram, eles acabam não se destruindo, e aí a digestão realmente não acontece, que seria lá no estômago. Por quê? Porque não foi transferido. E aí pode ficar o alimento parado ali por muitas horas ou por muitos dias. E a pessoa começa a ter mal-estar. E aí começa com dores de cabeça, com tonturas, com mal-estar, enjoo, né? Muitas vezes próprio vômito, o alimento começa a querer voltar, alguma coisa que ficou no organismo. E aí tem pessoas que, na sua ansiedade, vão se alimentando, e aquilo ali vai formando um monte de bolo fecal, sem que as fezes saiam do organismo. E elas acabam se transformando em gases. E aí, quando o médico vai fazer a palpação, é muito normal nós estarmos numa sala de fluoroscopia, usar o tempo real para fazer exames, durante ali 90, 120 minutos, de repente, alguns exames são mais curtinhos, né? Não em tanto tempo, e o paciente começa a soltar gases. Quando vai ver, ele não tem problema gástrico, ele tem um problema que ele tem que liberar os gases, esvaziar o sistema digestivo. Chega a ser cômico, mas acontece. Isso bem seguido até. E aí sim, muitas vezes acontece que bem ao final da alimentação para ser expelida através do ânus, né? Pode acontecer de alguns pacientes realmente chegar a 36, 48, 72 horas. 48 ainda seria quase normal, mas passou de 72 horas, chegou a 72 horas até uma semana, esse paciente pode ter complicações bem sérias. Por quê? Porque envolve todas essas estruturas aqui. Então, o sistema digestivo, ele produz, né, enzimas que aceleram reações químicas do organismo, que são as proteínas, e se não funcionar, acaba afetando o fígado, o baço, o estômago, o pâncreas, não vai ter a função digestiva que cada um é responsável. E aí, realmente, até atravessar o alimento, ali do esôfago, próximo à traqueia, até chegar no reto, o paciente, muitas vezes, já cria patologias. Ou seja, vocês vão ouvir falar em pólipos, vocês vão ouvir falar em situações dessas também que provocam diverticulite, ela é intestinal, mas até que o alimento chega no intestino, vai se transformando em bolinhas de fezes já podres e que encostam na parede intestinal e vão formando as verdadeiras crises de diverticulite, né? A diverticulose, então, que são pus e bolhas que se abrem em aglomeração, e isso tudo faz com que muitos pacientes, no futuro, apresentem, infelizmente, quadros de CA, câncer intestinal, câncer digestivo, câncer de fígado, câncer de esôfago, né? E, às vezes, os pacientes não entendem que isso vem de históricos. Aqui já fala que vai atualizar 10 minutos, e eu tentei de novo hoje botar, eu botei 1h45, que eu queria ver se não ia dar certo de novo. Então, pessoal... Professora, Oi? a Glesiane pediu para avisar que ela vai se atrasar, porque ela está presa na BR e tem um acidente, então ela não vai conseguir entrar agora. E Tá. a Tamara não vai conseguir entrar hoje. Tá, mas depois elas assistem, então. Obrigada por avisar. Então, assim, pessoal,
A gente precisa entender que quando o paciente chegar para nós para fazer um exame de transição digestiva, nós temos, olha, eu vou dizer para vocês assim, ó, de 10 casos, talvez um que a gente não vá chamar o radiologista, tá? Tem pessoas que quando elas não defecam, quando elas não trituram o alimento delas, que pode ficar de 2, 6, 8 horas no organismo, elas chegam até com uma cor diferente na sala de exame. Elas já vêm passando mal. E algumas, com o peso todo que elas têm, elas passam por uma transição, às vezes, bem difícil de fazer o exame. Porque quando a pessoa está sentada, ela está mais aliviada. Quando ela vai deitar para fazer um exame desses, ela já tem um desconforto. Vocês vão ver lá na técnica, com meios de contraste no final da edição da aula de hoje, aonde eu coloquei que a gente pode fazer ortostaticamente com equipamentos de raio-x, que a mesa não é fixa como a nossa lá na instituição. A mesa, a gente consegue deslocar ela e levantar. E a gente consegue fazer isso aqui também. Vai virando a mesa, né? Então, a gente consegue posicionar a mesa. A gente prende com faixas o paciente, mas aí, a seguir, no final da aula, a gente vai falando sobre isso. Então, assim, o que acontece na situação do paciente? Existe a função do sistema digestivo, ele tem que ter, ou ele vai ter uma ingestão, né? Não vai funcionar o sistema digestivo, aonde começa um desconforto, ou ele vai ter a digestão de alimentos. Ele precisa absorver os nutrientes do que ele se alimenta. Tem pacientes que não conseguem passar por essas situações, muitas vezes já tem problemas genéticos mais agravantes, então precisam fazer tratamento, não só com nutricionista, mas situações alimentares também, né? Problemas de fígado, problemas de esôfago. Por exemplo, um problema de fígado é a esteatose. Esteatose é uma bolsinha que existe ali no fígado e que quando a pessoa absorve muita gordura, é o tipo do paciente que vem também para fazer ou ultrassonografia ou o trânsito abdominal, né? Vai fazer uma investigação e essa bolsinha é que nem um copo d'água. Ela já está quase que transbordando de gordura. Por exemplo, a pessoa que tem uma esteatose de fígado, ela vai ter que sempre ter o controle, porque existe o grau 1, 2 e 3. Então, ela chega no nosso setor, vai fazer um exame de contraste, por exemplo, digestivo, e vai aparecer direitinho a bolsa com aquela gordura. E aí, ali vai parar o contrastado. O contrastado não vai ultrapassar do fígado, porque ali já tem uma patologia. Então, isso é só com alimentação. Algumas medicações auxiliam na redução da gordura do fígado. Não é que a pessoa come só gordura, mas, por exemplo, uma pessoa come uma travessinha pequena de fritas, né, de batatas fritas, e não acontece nada. Quem tem estatose já vai enchendo aquela bolsinha de gordura. E aí ela não vai expelindo. Por quê? Porque os lipídios, a gordura, eles vão embora pela urina e pelas fezes. Só que no caso, quem tem esteatose, muitas vezes é a genética da esteatose, né? A esteatose é genética. O que acontece? Aquela gordura fica estacionada até tratar ou perder peso. Do contrário, não vai conseguir perder a esteatose. E aí, inclusive, medicações para uma dor de coluna, para uma dor de dente, para uma dor de cabeça, tem que cuidar as fórmulas da medicação, porque quem tem esteatose tem que cuidar, às vezes, com a química, né? As fórmulas medicamentosas que vai tomar, que vai fazer uso. Então, sempre tem que avisar, inclusive numa internação hospitalar. Existe na função do sistema digestivo a eliminação dos restos alimentares, que são as fezes. Começa a eliminação pelo sistema digestivo quando vai triturar os alimentos. Quais são os órgãos responsáveis por cada função? Nós temos ali a ingestão ou a digestão, o funcionamento ou não, da cavidade oral. Não sei se vocês vão lembrar disso, lá na fisiologia humana. Deixa eu só deixar o Sandro entrar aqui. Então, assim, por exemplo, lá no sistema digestório,
Vamos que esteja funcionando, ok. Mas nós temos a cavidade oral, que é exatamente o início do sistema digestório. Se no início do sistema digestório, e a gente voltar na imagem aqui, por exemplo, né, que a gente vai começar exatamente, vamos supor ali, do fígado em diante, e a alimentação não passar, aqui já vai dar problema com o paciente. Então, na cavidade oral, ele precisa ter o sistema funcionando. Tanto que vocês devem ter aprendido provavelmente sobre câncer de boca em radiologia odontológica, que metade dos problemas são, né? Nós temos ali na radiologia odontológica a reestruturação facial, mas nós temos problemas que levam ao digestório também, desde a salivação, desde da cavidade oral. Então, o paciente pode ter alguns problemas que venham acarretar na vida dele. Depois tem ali a faringe, opa, tá repetido ali, a faringe. Então, tem a faringe, seria faringe e laringe ali. Depois, se alguém está com isso impresso, só corrige. Seria a faringe e a laringe, o esôfago e o estômago. Então, lembrando, o esôfago transporta o alimento para o estômago, e aí vai triturar. Se o paciente estiver lá, deitado na mesa, com dor estomacal e esofágica, que não transporta o alimento, nessas horas, normalmente, o radiologista vai estar conosco e já vai questionar quais as rotinas desse paciente, no sentido de realmente tentar resolver uma situação que não venha a complicar, né, do digestivo para o intestinal, que ontem a gente falou, que muitas vezes o paciente pode ter um problema, um CA, por exemplo, digestório, e se transformar num intestinal. Assim como nós falamos também, anteontem. Assim como nós falamos anteontem, da questão de um osso ter um câncer de ossos, né? E que transfere muitas vezes pela corrente sanguínea para outro osso. O nosso organismo, ele é isso, porque ele é ligado uma coisa na outra. Ele é um quebra-cabeça. Então, o que principalmente nós temos que nos preocupar? Aonde está irradiando ou não o problema? Se o paciente vem com um problema digestivo para dentro da nossa sala de radiologia, nós estamos com ele posicionado, vamos colocar ele ali posicionado para fazer o exame esofágico, né? Ou propriamente digestivo. Não quer dizer que o problema seja no esôfago. Ou, se for no esôfago, ele pode estar afetando, a patologia pode estar afetando toda essa região que vocês têm aí da anatomia digestiva. Então, muitos acontecimentos são de irradiar o problema para uma outra região. E, às vezes, a região vizinha que dói, não dói no esôfago. Que nem tem muita gente assim, dói a boca do estômago, quando tem algum problema estomacal, quando tem um problema de úlcera gástrica ou alguma coisa do tipo. Então, os pacientes que chegarem para vocês, eles vão ter que apresentar exatamente funcionando, como está aqui, a faringe e o esôfago. Porque a faringe, ela tem um órgão muscular e esse músculo vai trabalhar empurrando, expulsando o alimento para o esôfago. Se a faringe não transferir o alimento pelo esôfago, vai acontecer muitas vezes aquilo que eu acho que no primeiro dia de aula eu fiz um comentário, que quando nós fôssemos falar dos bolos alimentares, da questão do alimento, da transição do exame, né? Que eu disse para vocês que a gente pergunta para o paciente se ele engoliu o bário, né? Que é o contraste, acho que eu falei para vocês, né? E aí aconteceu muitas vezes comigo, de eu olhar na tela do computador, no monitor,